Se você vai ver pela manhã, bom dia, boa tarde, ou à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Esther, que é lindo, maravilhoso. Hoje vamos falar do capítulo 7, do 1 ao 10, onde o tema é Deus é amor, mas é justiça também. Amã, ele brincou demais. Ele marcou até data para matar os judeus, no caso Mardoqueu e Esther, mas o Senhor conhece as pessoas. O Senhor conhece o que você passa. Deus é amor, mas também é justiça. Então não podemos brincar. Tudo tem um limite diante do Senhor. Quando o pecado chega às suas narinas, ele entra em justiça. Não é o que ele quer, mas é o ser humano que pede isso. Porque o Senhor é bom, ele nos ama, ele só quer o melhor para nós. Quando as consequências vêm, a culpa é nossa. Porque o Senhor é grandioso, levou nossa maldição na cruz do Calvário. Ele ama com amor incondicional. Ele diz que ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Porque se não fosse isso, coisas grandes aconteciam na vida de todos. Mas Adão e Eva pecou, entrou o pecado no mundo. Infelizmente tem muitos Amã por aí. Mas se você está passando por uma grande dificuldade, lembre-se que Deus é amor, mas é justiça também. Capítulo 7, do 1 ao 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia do banquete, do vinho, qual é a tua petição, minha rainha Esther? Se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Eu noto que o rei estava muito inquieto, porque ele perguntou as duas vezes, agora a terceira vez no segundo banquete, né? Quem era para estar inquieta era ela. Mas quando se ora, quando se jejua, Deus dá estratégia. E rainha estava com a estratégia do alto. Então respondeu a rainha Esther e disse, se o rei achou graça, se achei graça a teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Veja que petição bonita, que sabedoria, que conversa bonita. Sabendo conversar na hora certa, no lugar certo. Busque o Senhor. As maiores dificuldades, Ele está conosco, dando sabedoria, entendimento, orientação e calma. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matar e aniquilar de vez. Se ainda por servo e por serva nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ela disse, se fosse até só para ser empregado, né, servo, eu me calaria. Mas é a nossa vida que está em jogo. Veja que de imediato ela não atacou Amã. Ela primeiro contou o início da história. Ela contou o que essa pessoa estava fazendo. Aprenda com a Bíblia, falar as palavras certas na hora certa e com a pessoa certa. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther, quem é este e onde está esse cujo coração instigou a assim fazer? Veja que até ontem ele estava muito próximo de Amã, mas agora tudo ia mudar. Disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Veja que chegou a hora certa para cobrar. Chegou a hora certa para falar a verdade. Ela disse, este é o mau Amã. E ele se perturbou. Porque aquele que machuca, que massacra, vai chegar a hora da perturbação dele. Quando chegar a vingança do Senhor. Porque a Bíblia diz, Salmo 94, que a vingança pertence a Deus. Não se vingue de ninguém, nem tenha ódio. Peça para o Senhor limpar o seu coração e deixe na mão do Senhor. Porque o rei Assuero aqui representa a justiça do céu. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Veja que ele entendeu que o mal já estava determinado pelo rei. Porque quando o rei dos reis determina, acabou. A Bíblia diz, passa céus e terra, mas a minha palavra não passa. A Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. E neste determinado momento o rei da terra ia agir
mas era com a orientação do Rei do céu, porque o Senhor vê todas as coisas, ninguém se esconde dele. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo estas palavras da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Veja que ele se prostrou, caiu ali nos pés, ou perto no leito, na cama de Esther. Deus sabe trabalhar. Até isso Deus imposicionou a Amã quando estava no desespero, para se perder ainda mais. E ali o rei ficou irado. Deus é justo juiz, ele sabe como trabalhar. Não se vingue de ninguém, descanse, porque tudo está no controle de Deus. E tem a hora certa da cobrança. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforque-o nela. Veja que tudo tem a hora certa. Arbona, um dos servos do rei, sabia. E naquele momento disse que ele tinha feito uma forca para Mardoqueu. Deus é Deus. Deus conhece o justo e o injusto. Deus conhece os falatórios. Sempre tem pessoa ouvindo tudo e vendo tudo para na hora certa falar. Para Deus te justificar. Para Deus te dar dupla honra diante de tanta dor e tanta luta. Veja que na hora certa, Arbona falou. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O que é que a Bíblia diz? Quem faz suas covas nela cai. Não é assim? Então pronto. Ele fez uma forca para Mardoqueu, serviu para ele, porque Deus é justo. Deus é perfeito, ninguém engana Deus. Se você está passando por injustiça, é o tempo da sua provação. É o tempo de chorar e adorar o Senhor, confiar e ter fé, porque chega a hora da cobrança. Aqui em Deuteronômio 4, verso 24 diz: porque o Senhor teu Deus é fogo consome, um Deus zeloso. Aqui diz que o Senhor é fogo consumidor. Ele consome o mal, ele destrói o mal. Às vezes a gente está passando por uma coisa e pensa que Deus não está vendo. Ele está vendo. É porque tudo tem a hora certa. Com Deus existe data para todas as situações. Porque a pessoa má, ele dá oportunidade. E quando ela não quer, ele age. Aqui em Deuteronômio 10, veja o que diz o 17 e o 18. O 17. E o Senhor vosso Deus é um Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. É o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz exceção de pessoa e nem aceita recompensa. Na outra minha Bíblia diz, não aceita suborno. Aqui diz que ele é um Deus grande e zeloso, mas também diz que ele é terrível. Também diz que ele não faz exceção de pessoa. Amã era um ministro do rei, mas Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu e foi ele que foi enforcado nela. Tem calma que Deus é amor, mas é justiça. Para terminar, o 18, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deus faz justiça a qualquer um. Deus faz justiça ao órfão, estrangeiro. Deus faz justiça à viúva. Aquilo onde a gente estamos sendo injustiçado. Deus é amor, mas é justiça. Agora a justiça dele só chega na hora certa. A justiça dele é perfeita, gloriosa e poderosa. Não coloca a tua mão, deixa o Senhor trabalhar. Lembra que eu sempre digo, quem faz suas forcas, nela cai. Não é verdade? Por quê? Porque está aqui, que Mardoqueu fez uma forca para Amã. E o rei, Assuero, que representa o rei dos reis, mandou ele ser enforcado nela. Arbona ali já contou que ele tinha preparado, porque as pessoas maus que aprontam, elas não sabem, mas sempre tem alguém ali vendo todas as coisas. E só vai abrir a boca na hora certa. Descansa em Deus, deixa ele agir, o tempo é dele. Quando chegar, não peça misericórdia. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.